para usar essa oportunidade para a gente aprender junto com vocês, né? Está todo mundo aprendendo aqui, né? Então, esse assunto centro de força, na verdade, esse termo é como o Alessandro falou, né? Esse termo centro de força é um termo espírita que equivale ao termo que vem lá do sânscrito, né? Dos hindus, chakras. Quem chama de centro de força, isso no espiritismo, é o André Luiz, e ele usa também um outro nome, de vez em quando ele usa esse outro nome, que são centros vitais. Então, centros de força ou centros vitais seria aí a mesma coisa, né, em termos de nomenclatura. Eu vou colocar aqui na tela para a gente ir acompanhando, um material aqui para a gente trabalhar em cima dele. Bom, esse assunto, existe uma maneira muito clássica de se falar nesse assunto, né, que a gente lista os centros de força, fala um pouquinho de cada um. A gente vai fazer isso no final, mas esse não é o principal foco de hoje, porque isso é muito comum, isso é muito convencional, tem muito material sobre isso. Acho que o que a gente tem que fazer é entender por que os centros de força são tão importantes. Né? Por que, se a gente não fizer bom uso deles, ou uso correto, o prejuízo é nosso mesmo, obviamente, mas é um prejuízo muito grande. Não é um prejuizinho, não é não é uma topadazinha, não. Pode ser um negócio, muitas vezes, desastroso. Então, a gente quer ressaltar a importância disso daí, como que funciona, qual o mecanismo de funcionamento desse centro de força. E aí, no final, a gente fala um pouquinho da parte, né, como classicamente a gente fala, enumerar os centros de força e falar o que cada um está fazendo ali. Mas para que a gente consiga fazer essa explicação toda, né, ela exige, assim, digamos, um conhecimento. Seria interessante a gente fazer um estudo sobre fluidos e um estudo sobre corpos sutis. Né? Então, a gente vai ter que fazer isso em alguns minutos, claro, porque está no nosso tempo, mas para a gente usar esse pré-conhecimento aqui para falar então dos centros de força. Então, a gente vai começar com a seguinte ideia. Né? Nós sabemos aí que somos, em parte, corpo físico, né? Estamos aqui, né, numa experiência no plano carnal e tudo mais, mas é muito mais do que isso. Nós somos seres multidimensionais, temos vários corpos, né, que são chamados corpos sutis, a gente já vai falar neles, mas, de uma forma geral, nós somos, digamos aí, metade plano material e metade plano espiritual. Nossa parte material, nosso corpo físico, nossa parte espiritual é o que a gente comumente chama de alma. Bom, essa nossa vivência, essa nossa experiência no plano material, né, a gente vai olhar dos dois lados aqui, primeiro o material, depois o espiritual. Essa nossa vivência no plano material é a vivência que a gente chama, né, que a gente está na matéria. Né? Então, toda a matéria que está ali, a gente chama, em espiritismo, a gente considera que é uma matéria ponderável. O que é ponderável? Alguma coisa que eu pego, que eu vejo, né, que eu sinto, não é uma coisa invisível, nada disso. É alguma coisa que eu tenho como, assim, digamos, tangível, né? Talvez seria uma palavra mais próxima. Essa matéria ponderável, ela vem de, basicamente, em três aspectos, pelo menos academicamente, para a gente estudar, né? Classicamente, a gente considera que são os sólidos, os líquidos e os gases. Bom, então essa matéria é isso, daí não é novidade, a gente está, né, vivendo com isso aí há tantos anos. Agora, como é que nós, cada um de nós, percebe a existência dessa matéria ponderável? Como é que eu percebo sólidos, líquidos e gases? É através dos meus cinco sentidos. Os meus cinco sentidos servem para eu justamente interagir, né, e perceber a existência dessa matéria ponderável. Então, nós temos aí audição, olfato, paladar, tato, visão, né, são os cinco sentidos. Então, isso daí dá conta do que acontece no plano material. Mas e o plano espiritual? Porque esses cinco sentidos aí, que a gente fala, né, o tato, visão, paladar, audição e olfato, eles não servem para nada no plano espiritual. Não consigo fazer nada com eles em termos de plano espiritual. Né? Então, como é que funciona a coisa no plano espiritual? A matéria no plano espiritual, ela é considerada matéria imponderável, ou seja, é intangível. Eu não consigo pegar, com os meus cinco sentidos, eu não consigo fazer nada com ela. Abrindo um parêntese aqui, acho que a gente chegou a comentar numa das aulas passadas, existem duas coisas que vêm de Deus, né? Que é o princípio espiritual e o princípio material. Basicamente, a gente pode dizer o seguinte: o princípio espiritual,
é onde está a inteligência, é o princípio inteligente. Todo o resto é matéria, porque vem do princípio material. E é assim mesmo, Allan Kardec fala justamente isso. Então, por exemplo, a gente fala aí, pensamento. É princípio inteligente? Não, não é, então é matéria. Não é matéria no sentido que os nossos 5 sentidos detectem. Eu não consigo colocar a mão no pensamento, eu não consigo olhar para ele e visualizar. Mas é matéria, de alguma forma. Perispírito é matéria, porque não é princípio inteligente. O que não é princípio inteligente vem do princípio material, então é considerado matéria. Aqui, o que a gente chama de matéria imponderável é justamente isso. É toda a matéria que vem lá do plano material, mas não é detectada pelos nossos 5 sentidos. Então entra aí, como eu falei, né? Fluidos do plano espiritual, pensamento, perispírito, assim vai. Como que nós percebemos essa matéria que está no plano espiritual, que chama-se matéria imponderável? Como é que eu percebo isso aí? Olha só, eu percebo a matéria ponderável através dos meus 5 sentidos. Mas como que eu percebo a matéria imponderável? Não é através dos 5 sentidos, é através de chakras ou centros de força. Então, a gente vai tentar, né, conceituar centro de força. É um negócio tão assim complicado, porque envolve muito conhecimento de fluidos e tal, que a gente não chegou de cara e deu uma definição. Centro de força é isso, 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 isso. Não, a gente está colocando elementos para daqui a pouco a gente conceituar o que é um centro de força e entender, né, direitinho o que ele está fazendo ali, como que ele funciona e como que a gente utiliza. Então, eu tenho 5 sentidos para detectar a matéria ponderável. E eu tenho um montão de centros de força para detectar a matéria imponderável. Desse montão, a gente considera que 7 são os principais. É como se você tivesse centros de força maiores ou menores. Tá? Então, por enquanto, não falamos nem o que é centro de força, só falamos que são formas da gente conectar com o plano espiritual. Todo centro de força ele é bilateral, né? Ele recebe energia e ele manda energia. Assim que a gente conversa no plano espiritual. E a gente vai detalhar isso aí daqui a pouquinho, mas todos eles são bilaterais. E se a gente considerar, por exemplo, o plano físico aqui, por analogia, no plano físico, no corpo físico, nós temos vários sistemas: sistema digestivo, urinário, respiratório, cardíaco, circulatório, né? A gente tem alguns exemplos aqui na tela. Todos esses sistemas são do corpo físico. No plano espiritual, nós também temos sistemas. Esses sistemas são justamente esses centros de força. Então, nós poderíamos dizer que esses centros de força são sistemas do corpo espiritual. Ao passo que os outros ali, ósseo, digestivo, linfático, são sistemas do corpo material. Os centros de força são sistemas do corpo espiritual. Ou seja, são canais de conexão, né, entre o que está lá no plano espiritual e o que está no meu corpo físico. É como se fosse um tubo de conexão. Imagina um tubo de conexão, né, que a gente, de um lado está conectado no corpo físico, do outro lado está conectado no plano espiritual. Esses tubos, por assim dizer, por enquanto vamos chamar de tubo, são centros de força, né? Esses centros de força são extremamente importantes porque o equilíbrio nosso em geral, o equilíbrio, o Emmanuel fala que a saúde é a perfeita harmonia da alma, né? Essa perfeita harmonia da alma, ela tem que estar, esse equilíbrio tem que vir das duas partes, tem que ter um equilíbrio do plano material e um equilíbrio do plano espiritual. Então, por exemplo, no plano material, se eu começo a usar drogas e entrar no álcool aí, né, alucinógenos e tudo mais, o que acontece? Eu vou desequilibrar a parte material, né, o corpo material. Idem no plano espiritual. Se eu começar a fazer coisas no plano espiritual que desequilibrem, né, a minha parte espiritual, eu também não vou estar com boa saúde, né? Saúde é a perfeita harmonia da alma. Então, os desequilíbrios que nós criamos e causamos no plano espiritual, eles acontecem porque nós desequilibramos os nossos centros de força. E a gente vai falar nisso em detalhe aí pela frente. Tá? Então, por enquanto, a gente não conseguiu nem definir o que é centro de força, porque a gente está tentando entender esses fluidos. Tá? Então, nessa história de plano material e plano espiritual, a gente tem que lidar com a matéria, como a gente viu, ponderável de um lado e imponderável do outro. No plano material,
essa matéria, né, a gente viu lá, são sólidos, líquidos e gasosos, os estados. Os estados líquidos e sólidos, líquidos e gasosos da matéria são chamados de fluidos. A ciência, né, a física principalmente, classifica de fluido, mas são fluidos materiais que a gente percebe com os nossos 5 sentidos. Então, por exemplo, água, né? Se tiver água, a gente pegar na água, você sente que é água. Uma água caindo na cachoeira, até pela audição, eu sou capaz de dizer, puxa, isso aí estou ouvindo, parece uma água, né? Então, os nossos 5 sentidos nos permitem entender e trabalhar, né, com esses fluidos materiais. Do lado de lá, a gente vai ter que trabalhar com fluidos espirituais, através dos centros de força. Eles é que vão nos permitir fazer isso aí. Nós vamos ver como ainda. Mas agora, olha só, nós não somos dois seres separados. Nós somos uma integração, que tem uma parte material e uma parte espiritual. Nós não somos dois que andamos juntinho, assim. Não somos irmãos gêmeos de nós mesmos. Se nós somos um ser íntegro, em termos né, de corpos, existe alguém aí no meio do caminho que tem que fazer a conexão dos dois. Porque se não tiver alguém no meio do caminho aí, fazendo a conexão entre o plano material e o plano espiritual, ou seja, integrando fluidos materiais e fluidos espirituais, se não houver isso, a gente quebra em dois. Né? Não conseguiríamos viver no plano físico, por exemplo, porque não teríamos a parte material. Então tem que ter alguém no meio do caminho que faça a ligação dos dois. Esse alguém é chamado fluido vital. Esse alguém é chamado fluido vital. Então, tem dois nomes que a gente já trouxe, mas não conseguimos ainda definir. Estamos conceituando. Primeiro nome, centro de força. Segundo nome, fluido vital. Isso tudo vai entrar na explicação do que vem a ser exatamente um centro de força desses aí. Tá? Então, olha só, nós somos o que a gente viu até agora, que é importante. Nós somos seres multidimensionais, temos mais de um corpo e vamos ter que estudar quais são os corpos que a gente tem. E a conexão entre o tudo que é espiritual e o tudo que é material acontece porque dentro da gente a gente tem um negócio chamado fluido vital, que a gente também vai detalhar isso aí. Então, olha só, se esse fluido vital faz a conexão dos fluidos materiais com os espirituais, ele tem que estar bonitinho, alinhadinho. Ele é como um tradutor, né? Então, olha só, se alguém está falando, por exemplo, em inglês e precisa traduzir isso para português, o tradutor tem que ser um cara bom, tem que conhecer as duas línguas bem, tem que, né, ter fluência nas duas línguas, senão ele não consegue traduzir. Né? Se você pegar um tradutor que não é muito bom, ainda assim ele vai passar a ideia, talvez geral. Mas tem coisa que vai ficar capenga, porque talvez ele não tenha vocabulário correto, talvez ele não consiga se expressar corretamente numa das duas línguas. Então, o que acontece com essa tradução? Ela continua existindo, mas ela fica capenga. A ponto de que tem coisa que, puxa, isso aqui o cara falou e eu não consegui entender direito. Né? Mas esse não conseguir entender direito não é porque a pessoa que falou originalmente em inglês falou do modo difícil, é porque o tradutor às vezes não conseguiu transferir essa informação corretamente. O fluido vital é um tradutor entre fluidos espirituais e materiais. Se esse fluido vital não tiver 100% bonitinho, alinhadinho, aí a gente começa a ter desequilíbrios, a gente começa a ter inconsistências entre o que está acontecendo no plano material e o que está acontecendo no plano espiritual. Essas inconsistências elas começam a aparecer em forma de doenças, em forma de depressões e assim vai. Tá? A gente vai chegar lá. Bom, então a gente tem que estudar o que está no meio entre o corpo material e o que acontece lá no plano espiritual. Nós temos, como eu falei, somos seres multidimensionais, temos vários corpos. O nosso corpo físico a gente chama pura e simplesmente de corpo físico, mas a gente tem outros corpos que são chamados de corpos sutis. Por que sutis? Porque a gente não consegue, os nossos 5 sentidos não conseguem chegar neles. Eu não consigo ver perispírito, eu não consigo ver, pegar no perispírito, eu não consigo ouvir o perispírito, nada disso. Os 5 sentidos não servem para isso. Então a gente vai tomar a ideia básica de Allan Kardec para começar a destrinchar um pouquinho aqui, para depois de tudo isso encaixar os centros de força. Allan Kardec diz que somos espírito e corpo físico, e existe um elemento de interligação que é o perispírito.
Visualmente, não que seja assim, gente. Visualmente, a gente colocou o espírito como se fosse um corpo só para ficar bonitinho, porque, por experiência, visualmente, quando a gente coloca dessa forma, o pessoal assimila melhor. O espírito não tem formato de corpo, o espírito é pura energia. Ele só está aqui representado dessa forma por facilidade visual de assimilação da informação que a gente vai passar. Então, lá de acordo com a codificação, né, nós acabamos tendo aí três coisas: espírito, perispírito, que é elemento de ligação, e corpo físico. Bom, Allan Kardec faz a codificação, coloca toda a sua, né, toda a estrutura da codificação com o vocabulário que foi passado para ele, etc, etc. Ele desencarna, o espiritismo continua e começam a aparecer obras complementares, né? E aí começa a aparecer obras complementares de um autor espiritual que começa a mudar, não mudar no sentido de ir contra, de detalhar muito mais a fundo, que é o André Luiz. Então, André Luiz pega o básico que foi dado a Allan Kardec, trazido pelos espíritos, e começa a detalhar isso com uma profundidade muito, 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 muito grande. E André Luiz, num certo ponto, ele chega assim: olha, gente, eu não vou conseguir explicar para vocês tudo se a gente ficar preso a espírito, perispírito e corpo físico. Porque lá no meião, lá dentro dos perispíritos, tem muita coisa acontecendo. Então, eu preciso dividir o perispírito em três pedacinhos. E ele divide. Ele divide o perispírito em corpo mental, corpo espiritual e duplo etérico. Esse corpo espiritual que a gente vê aqui, às vezes o próprio André Luiz chama de corpo astral. Eu vou falar corpo espiritual. Então, a gente acaba sendo esse conglomerado aí de espírito, três corpos sutis e corpo físico. Aí a gente tem que começar a entender o que acontece nesses corpos aí para ver a influência desses centros de força, o que eles fazem. Tá? Bom, então vamos começar lá em cima. Espírito. O espírito é o princípio inteligente. Não tem matéria, não tem nada a ver com matéria, espírito. Só inteligência. É lá que a gente tem armazenados o nosso repositório de vícios e virtudes. Quando alguém vem falar comigo, por exemplo, e eu vou reagir à pessoa falando, pode ser que eu não gostei da cara da pessoa e simplesmente, em vez de responder com educação, com respeito e tudo, eu resolvi ir lá no meu baldinho de vícios e puxar a agressividade. E respondi agressivamente para a pessoa. Não precisa ter motivo. É uma escolha que eu faço, é uma escolha que eu fiz. Eu tenho dois baldinhos ali, o de vícios e de virtude. E dali eu tiro, né, o sentimento que eu quero aplicar naquilo que eu vou fazer. Muitas vezes porque no nível que a gente está de evolução espírita ou espiritual, muitas vezes a gente recorre mais ao baldinho de vícios do que ao de virtudes. Bom, nesse nível do espírito, qual é o fluido que está nesse nível? É o fluido cósmico, né? Porque o princípio inteligente tem acesso à parte mais sutil do princípio material. Então, esse princípio inteligente, ele é o repositório de vícios e virtudes, e ele é capaz de operar com o fluido cósmico universal. Tá? De uma forma muito grosseira, só para ficar mais simples. Na verdade, o estudo de fluidos é um seminário que a gente faz de 6 a 8 horas, muito mais detalhado, mas o que a gente precisa hoje, isso já está bom. Tá? Então, o espírito é só o princípio inteligente. Abaixo dele, a gente viu que tem o corpo mental. Quando André Luiz nos fala disso daí, ele nos dá a ideia de que isso é uma linha de produção. Isso vem descendo, o espírito vai fazer alguma coisa, vai tomar alguma atitude, isso vem descendo. Então, ele dá um comando para o corpo mental, que dá um comando para o próximo abaixo, que dá um comando. Isso é como se fosse uma linha de produção. Então, eu estava falando aqui agora. Por exemplo, alguém vem falar comigo e eu decidi que eu vou responder com agressividade. Não interessa o motivo. Está definido, o espírito escolheu a agressividade. O que acontece? Isso é passar essa informação para o próximo corpo, que é o corpo mental. Esse corpo mental vai pegar aquela ideia que o espírito ordenou, porque é uma ordem, né? E vai transferir, vai criar uma forma de pensamento. Olha só, a ideia da forma de pensamento é assim: se você tem que ir no supermercado comprar leite, né, você, antes de ir no supermercado comprar leite, você se imaginou indo no supermercado comprar leite. Você não simplesmente aparece lá teletransportado. Você fala, puxa, está faltando leite, eu preciso ir no supermercado. Então você pensou que você tem que ir lá. Isso foi formatado na sua cabeça antes de você ir lá.
A mesma coisa acontece aqui. Então, o corpo mental faz o quê? Formata a ideia que o espírito tem e produz um negócio que é chamado de forma-pensamento. É como se eu desenhasse o que eu vou pensar no papel e apresentasse. Olha, eu estou pensando isso aqui. Só que não é um desenho no papel físico, né? É mental, porque isso está fora do plano material. Então, André Luiz, e aliás, Emmanuel, vem nos dizer o seguinte, que no nível do corpo mental, em cada corpo nós temos fluidos, são níveis energéticos diferentes. O fluido que circula no corpo mental é o pensamento. O corpo mental, a única coisa que ele faz é produzir pensamento, produzir forma de pensamento. Tá? O nosso pensamento vai influir nos nossos chakras, como a gente vai ver. Bom, então, eu peguei esse pensamento, produzi uma forma de pensamento, e isso vai para o próximo da linha de produção. Isso desce para o corpo espiritual ou corpo astral. O corpo astral carrega toda a nossa lei de créditos e débitos, toda a lei de karma. Tanto é que os hindus chamam esse corpo de corpo kármico. Né? Aqui está todo o histórico nosso de lei de créditos e débitos. Então, olha só, né? Usando o exemplo que eu dei, eu vou responder alguém que veio falar comigo com agressividade. Então, o corpo mental produziu uma ideia que é eu agredindo a pessoa. Tá? Passou para o de baixo. O de baixo é o corpo espiritual. O corpo espiritual é o banco, né? É a nossa conta bancária no banco divino. Ele vai registrar. Está agredindo a fulano. Da mesma maneira, poderia estar falando, estar fazendo caridade com tal pessoa. Ali, tudo que eu faço de bem, tudo que eu faço de mal está registrado nisso daí. Tá? Chama-se corpo espiritual ou corpo astral. E isso vai para o próximo. O próximo chama-se duplo etérico. A importância para a gente hoje aqui do duplo etérico é que nele estão as bases desses chakras, desses centros de força. Bom, a gente já viu para que serve o centro de força. Esse centro de força, normalmente a gente representa com a ideia assim como se fosse um tornadozinho, né? Como se fosse um tufãozinho, assim, um funil. Né? Por que isso? Porque é assim que ele é. Né? Ele é o termo técnico para isso é vórtex. Ele é um vórtex, né, de energia, como se você pegasse um funil e deixasse o funil rodando assim. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Deixasse o funil rodando. Só que esse funil ele roda nos dois sentidos. Ele roda assim, mas ele também roda assim alternadamente. Então ele fica assim. Né? Quando ele roda num sentido, ele está recebendo energia. No outro sentido, ele está colocando para fora energia. Então, ele é um transmissor de ida e volta de energia. Ele transmite das duas formas. Então, esse duplo etérico, ele abriga a base dos centros de força. Nesse nível do duplo etérico também tem um fluido. Todo corpo sutil tem um fluido. O fluido que circula ali chama-se fluido vital. Espera aí, falamos no fluido vital agora. Falamos no fluido vital agora. O que era mesmo fluido vital? O que era mesmo? Era o fluido que faz a integração entre os fluidos materiais e os fluidos espirituais. Então, olha só, essa integração ocorre aqui no duplo etérico. Esse fluido vital também é chamado algumas vezes de ectoplasma. Ectoplasma e fluido vital é um estudo separado, a gente pode fazer um outro dia, aí, de uma hora e pouquinho, com todos os detalhes, mas hoje a gente só precisa saber que ele existe. Para a gente hoje não vai fazer diferença nenhuma como que ele é, nada disso. Então, nesse nível daqui, esse fluido vital, ele vai sustentar a base dos centros de força. Bom, o que acontece se eu vou agredir alguém? Então, vem descendo o negócio. Agredir, foi anotado lá que eu vou agredir alguém pelo corpo espiritual. E aí, o que acontece com os meus centros de força? Eu tenho que jogar essa agressão para fora. Eu tenho que usar os centros de força para jogar essa agressão para fora. Quando eu jogo uma energia negativa, ou quando eu permito que a energia negativa entre, o que acontece é que esses centros de força eles ficam em desalinho, eles se desalinham. Tá? A gente vai falar sobre esse alinhamento depois. Então, a gente começa a desalinhar os nossos centros de força. E aí a coisa começa a complicar, porque eu começo a ter um tradutor de fluidos materiais para espirituais e vice-versa que não é muito bom. Então, a coisa começa a ficar em desequilíbrio. Tá? Vamos detalhar tudo isso aqui um pouquinho mais.
Quando chega no duplo etérico, vai para próximo da linha de produção, que é o corpo físico. Né? No corpo físico, a gente também tem o fluido, que é o sangue, a corrente sanguínea. Também tem o fluido, que circula ali, tudo isso. Tá? Então, cada um desses corpos tem o fluido. Para nós, o corpo que vai ser mais importante hoje é o duplo etérico, porque nele estão as bases, é onde estão apoiados o centro de força. Tá? Imagina que você pega um copo, por exemplo, e você apoia numa toalha na mesa. Aquela toalha passa a ser um negócio importante, porque se você mexer nela, o copo pode cair e quebrar. Se você mexer nela, o copo vai mexer. Tá? Então, por isso que o estudo, investir um tempinho aqui no duplo etérico, vai ser um negócio importante. De qualquer maneira, a gente tem esses corpos sutis e o nosso corpo físico. Só que esse negócio não são independentes, né? Você viu que o processo ocorre como uma linha de produção. Vem de cima para baixo e não pula nenhum. Não tem nada que nunca vai acontecer com o corpo mental, manda uma mensagem direto para o corpo físico. Não existe isso. Tem que passar no espiritual e tem que passar no duplo etérico. Bom, então a gente talvez precise dar uma olhada mais detalhada aqui, ó, nessa conexão aqui do duplo etérico com o corpo físico. O duplo etérico é onde estão apoiados os nossos chakras. Né? Então, os chakras são representados normalmente por vórtices, por como se fosse um funil, como eu falei, né? Aí parece uma tulipa, né? Então, a gente está tentando representar aqui com 7 cores diferentes os 7 centros de força principais, que a gente falou lá no início, são os 7 principais, ainda não tocamos no assunto quais eles são, mas eles estão apoiados no duplo etérico. Então, olha só, você está apoiado no negócio que tem um fluido circulando ali todo o tempo. Se você desequilibrar um desses centros de força, os outros vão junto. Se desequilibrar um, os outros todos desequilibram. Então, para que tudo esteja ajustado, para que tudo esteja em equilíbrio no nosso corpo físico e nos nossos corpos sutis, esses centros de força têm que estar alinhados. Né? Como eu falei, imagina que você pega 7 copos, bota na toalha em cima da mesa. Aí você fala assim, eu vou mexer a toalha porque eu quero que o primeiro copo mexa. Quando mexe o primeiro copo, o que acontece? Mexe os outros 6 também. Todos eles são afetados. Todos eles. Porque estão todos apoiados no mesmo fluido, que é o fluido vital. O que acontece quando isso desalinha? Olha só, isso é um processo que é muito rápido e dinâmico. Então, por exemplo, alguém veio falar comigo e eu vou reagir com agressividade por alguma razão. Então, agredi a pessoa lá por 2 minutos, 5 minutos, que seja 30 minutos. E acabou. A pessoa foi embora, eu vou tocar a minha vida. O que acontece? Enquanto aqueles 30 minutos estavam ocorrendo, eu desequilibrei alguns ou um ou mais centros de força. Quando eu desequilibrei esse centro de força, acabou o evento, acabou lá a minha agressividade. O que acontece? Com o tempo, isso é rápido, porque é um processo dinâmico muito rápido, os centros de força voltam ao lugar. Né? Tudo se reequilibra automaticamente. Né? Porque o processo de reequilíbrio está automatizado no perispírito, ele faz isso sozinho. Né? Então, ele vai lá e se reequilibra tudo. Agora, o que acontece se eu agrido as pessoas toda hora, o tempo todo? Eu não estou dando nem chance desses centros vitais se reequilibrarem. Eu estou desequilibrando os centros de força e não estou dando chance a eles para se desequilibrarem. Vai chegar um ponto que o desequilíbrio é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que eu não consigo mais equilibrar sozinho. Eu vou precisar de ajuda externa. Essa ajuda externa vai vir em forma de tratamento espiritual. E, às vezes, tratamento usando remédio, porque afeta o corpo físico. Né? Isso aí está tudo conectado. Né? A gente está fazendo como camadas um em cima da outra, mas está tudo conectado. O que você faz lá em cima vem aqui embaixo. Então, quando isso está totalmente desalinhado, chega um ponto que eu não consigo mais lidar com isso. Né? E as sensações disso aí começam a ser doenças degenerativas, depressão, depende. Aí cada um tem uma situação diferente, cada um de nós tem um ponto fraco, por assim dizer. Então, quando eu começo a desequilibrar esses centros de força, o que mais sofre, o que mais vai me afetar no corpo físico é o ponto fraco que eu tenho. Tá? Então, algumas pessoas vão ter um coração com mais problema, outras vão ter um sistema digestivo mais sensível, mais problemático, e assim vai. Tá?
Bom, se desalinhou, eu vou ter que alinhar. Agora, se eu não conseguir, vou pedir ajuda externa. E tem hora que a ajuda externa, ainda assim, é muito difícil. Né? Chega em casos extremos, que são os que a gente chama de ovoides, que está tão desalinhado, tão desalinhado, tão desalinhado, que os corpos sutis perderam as suas formas. Tá? Mas aí é outra história. Mas existem casos extremos assim. Então, esses centros de força, eles estão todos conectados através do que? Do fluido vital. Agora, olha só. Quando eu desequilibro, quanto mais eu desequilibro, mais esforço eu vou ter que fazer, ou o meu duplo etérico vai ter que fazer para reequilibrar isso. Como que o duplo etérico vai reequilibrar isso? Vai ter que usar fluido vital, porque é o que ele tem. O duplo etérico vai ter que usar fluido vital. Então, eu vou ter que gastar fluido vital para alinhar centros de força que eu estou desalinhando. É a mesma coisa você comprar um carro, enche o tanque, liga o carro e diz assim, deixa aí um ponto morto, vamos sair. Daqui a, sei lá, um dia, 2 dias, não acabou a gasolina. E você não foi a lugar nenhum, não se transportou para lugar nenhum, que é o objetivo do carro. Né? Então, eu vou ter que usar de uma coisa, assim, digamos assim, preciosa, que é o fluido vital. Vou gastar fluido vital para ficar toda hora, todo dia, realinhando chakras, os centros de força que eu desalinhei. Quem desalinha os nossos centros de força não é o inimigo, não é o vizinho, não é o pai, não é o filho, não é a mãe, não é o marido, não é a mulher. Não são eles que desequilibram o centro de força. Somos nós que não sabemos lidar com eles. Não sabemos lidar com as situações a que somos expostos por eles. Eles não são inimigos. Eles também têm os centros de força deles. Eu também posso ser a causa de desequilíbrio no centro de força dos outros, mas não é uma causa direta. É porque os outros não conseguem lidar comigo de certa situação. E sei lá, a gente tem raiva das pessoas, as pessoas têm raiva da gente. Não é que eu estou diretamente causando raiva a alguém, alguém está causando raiva a mim. É que a pessoa traz conteúdo que eu não sei lidar com ele. Eu coloco conteúdo para as pessoas que elas não sabem lidar com aquilo. E aí o que acontece? Ah, estou com raiva do fulano, não quero ver o fulano. Aí fica 3 dias emburrado, de bico fechado, não estou dando nem chance nessas 72 horas dos centros de força se reequilibrarem, se realinharem. E vai fluido vital. Então, em vez de eu usar meu fluido vital para viver uma vida longa, agradável, com a felicidade que a gente consegue ter, né, na situação que estamos, não. Eu fico gastando fluido vital para reequilibrar a chakra, porque há 3 dias atrás eu fiz isso com fulano, há 10 anos atrás eu fiz aquilo, há 3 encarnações passadas eu não sei o que lá. Né? Então a gente começa a ficar muito sério esse negócio de centro de força. Começa a ficar muito sério, porque chega uma hora que eu não saio mais. Eu preciso de ajuda externa. E na hora que eu preciso de ajuda externa, a gente já está indo para depressão, já está sem ânimo para fazer as coisas, para viver, já está com dificuldade no nosso trabalho. Por quê? Porque está acabando a nossa vitalidade. Eu estou gastando fluido vital em vez de viver, ser alegre, contente, vamos sair, vamos trabalhar. Não, eu estou ali tentando reequilibrar centros de força. Ou seja, é um gasto inútil, né? Isso daí é uma coisa típica de espíritos imperfeitos de terceira ordem que somos todos nós. Espíritos imperfeitos de terceira ordem habitam planetas de prova e expiação no melhor caso, senão planetas primitivos. E aí estamos nós, então. Então, eu acho que, eu pessoalmente, a opinião minha pessoal, eu acho que o estudo, né, do centro de força, olhando dessa forma, você vê nem estamos nem falando do centro de força ainda. Não falamos nada sobre ele, basicamente. Mal conseguimos definir que esses centros de força são vórtices de absorção e expansão de energia. Mas eu considero esse entendimento muito importante, muito importante. Quando eu comecei a entender isso aí, há, sei lá, 15 anos atrás, que fui estudar isso aí, 20 anos atrás, eu falei assim, peraí, deixa eu prestar atenção numa coisa. E realmente, deixa eu prestar atenção numa coisa. E aí uma história interessante. Eu tinha
eu morava no Brasil ainda, agora eu moro aqui nos Estados Unidos. Quando eu morava no Brasil, eu tinha enxaqueca pelo menos uma vez por semana. Pelo menos. Enxaqueca, quem tem ou quem já ouviu falar, sabe que é um negócio que às vezes é muito forte, né? A pessoa precisa ficar em lugar sem luz, né? Para facilitar que a pessoa não fique irritada, não piore. Lugar sem luz, lugar sem som. Então a pessoa quer ficar num canto fechado, escuro, deitada com a coberta em cima da cabeça, né? É o que a gente gosta de fazer. E eu tinha isso, né? E começou. Aí eu estava tentando entender por que que eu tinha, né? Não tinha conhecimento de nada disso que a gente está falando aqui hoje. E estava tentando entender, não conseguia entender. Aí comecei a perceber o seguinte, que isso acontecia com mais frequência às terças-feiras. Olha só. Eu falei, mas o que que acontece na terça-feira? Qual que é a minha rotina de terça-feira? Alguma aula que eu tenho na escola que é diferente? Alguma pessoa que eu vejo, algum lugar que eu tenho que ir? Eu nunca consegui descobrir. Mas chegava segunda-feira à noite, eu já ficava apavorado, eu já tinha pré-enxaqueca. Olha só como é que é, né? Bom, aí eu saí do Brasil, vim para cá. Depois que eu vim para cá, eu nunca mais tive enxaqueca. Eu continuo não sabendo por que foi. Mas, obviamente, é alguma coisa no ambiente que eu morava, frequentava ou estava, com a qual eu não conseguia reagir bem. Essa coisa eu não tenho aqui. Quando eu vim para cá, não tinha. Isso não é bom, de certa forma, porque eu não sei o que que é. Então, se eu me deparar com isso de novo, eu vou ter os mesmos sintomas, vai voltar a enxaqueca e tal. Só que agora a gente fica mais esperto, né? A gente, né? O que que será que me desequilibra? Então, desse ponto para cá, eu comecei a falar, peraí, eu tenho que começar a perceber o que que me desequilibra, o que que me bota na cama com enxaqueca, né? Por que que está acontecendo? Bom, aí os anos vão passando, eu comecei a estudar isso daí. Quando eu comecei a estudar isso daí, eu falava, bom, agora que eu estou entendendo, porque quando eu estava com enxaqueca, eu não conseguia falar oi. Eu não tinha força para falar oi, para levantar, para fazer nada. Podia passar na televisão o programa mais engraçado que eu gostasse, o esporte melhor que eu gostasse. Eu não conseguia ver nada. Aí eu falei, por quê? Porque não tinha fluido vital na época. O fluido vital estava sendo todo utilizado para desequilibrar alguma coisa com a qual eu não conseguia lidar e me botava na cama com enxaqueca. Quando equilibrava tudo, eu voltava. Então, eu nunca consegui saber o que que é, mas eu consegui entender o processo. E aí, de lá para cá, eu falei, ah, não, nunca mais eu quero passar por isso aí. Isso daí é muito sério, é muito sério. Algumas pessoas chegam só e param na enxaqueca, outras pessoas chegam na depressão, outras pessoas chegam no suicídio. Tá? É muito, muito, muito sério isso daí. Esses centros de força, se a gente, né, conseguisse colocar no microscópio para olhar, eles são formados por tubinhos. Aqui a gente vê, por exemplo, que seria isso aqui são vários tubinhos. Imagine que isso daí são canudinhos de Coca-Cola, tá? Então, se você colocar vários canudinhos de Coca-Cola, assim, um do ladinho do outro e tal, você forma um tubo, né? Cada canudinho desse aí é chamado de microtúbulo. Então, os chakras, né, os centros de força, são feitos de microtúbulos. Bom, aí começa a ficar interessante, que André Luiz vai nos dizer o seguinte: os microtúbulos eles vão até no meio das células, dentro das células, no citoplasma das células. Então, olha só, aí começou a ficar mais interessante, porque esses centros de força, eles têm a base, eles chegam no duplo etérico ali, né? Mas os microtúbulos vão até o corpo físico, dentro de cada célula. Só que existem concentrações de células que são mais significativas do que outras. São 7 concentrações. Por isso que a gente fala que a gente tem 7 chakras principais. Mas todos os 70 trilhões de células do nosso corpo têm microtúbulos e estão conectados no mundo espiritual através de micro, se for o caso, né, microchakras, microcentros vitais. E todos eles se desequilibram quando a gente sai da moral, quando a gente sai da conduta reta. A conduta é tudo. A conduta é que desequilibra os centros de força. A nossa, é o que Jesus nos fala, né? Orai e vigiai. Então, enquanto a gente não está ali, né, olhando o que a gente está fazendo, prestando atenção e tal, é muito fácil a gente desequilibrar isso daí. Então, às vezes acontece assim, tem dia que a gente está muito cansado, né? Acontece com todos nós, acontece com todo mundo. De vez em quando você está cansado muito além da conta.
E não é que você correu uma maratona de 10 mil quilômetros. Você simplesmente fala, poxa, mas eu estou cansado hoje, mas hoje eu não fiz nem nada assim muito significativo. Né? Por que está cansado? Porque o fluido vital está alocado para fazer outra coisa. Ele está alocado para reequilibrar centros de força desequilibrados. Tá? Então, André Luiz coloca tudo isso aí que a gente está falando e ele ainda vai mais longe. Ele explica que os microtúbulos conectam os centros de força a cada célula. Dentro de cada célula nós temos isso daí. Bom, então vamos falar um pouquinho, pelo menos, nem que seja rapidamente, sobre cada um desses centros de força. O que eu queria trazer como algo importante que a gente às vezes não dá importância quando fala de centro vital é tudo isso que a gente falou até agora. Toda essa importância, o gasto desnecessário de fluido vital para ficar retrabalhando tudo isso aí, tá? É muito sério. Bom, então vamos lá. São 7 centros de força localizados em 7 áreas diferentes do corpo. Né? O coronário fica aqui em cima da cabeça. Cada centro de força, a gente viu, né? Que eles vão até o duplo etérico e os microtúbulos conectam aquilo com as células. Então, esse centro coronário, os microtúbulos conectam com as células, né? A cada centro de força vai ter uma estrutura orgânica associada, justamente por causa disso, porque tem microtúbulos ali fazendo essa conexão. Então, o coronário, a estrutura orgânica que conecta com ele é o diencéfalo. O diencéfalo é formado de 3 partes, sem ser muito técnico, tá? Mas ele é formado de 3 partes academicamente falando. São tálamo, hipotálamo e epitálamo. No epitálamo está a glândula pineal. O que interessa para a gente agora é, no coronário está incluído, um dos órgãos incluídos ali é a glândula pineal, que nós sabemos é a glândula da mediunidade e tudo mais. Também esse é outro estudo separado, grande, mas como referência para o dia de hoje, né, um desequilíbrio no centro de força coronário vai afetar a nossa percepção do mundo espiritual diretamente, cada glândula pineal. Bom, quais as funções desse centro de força coronário? Primeiro, ele controla todos os outros. Olha só, existe uma hierarquia aí. Ele controla todos os outros, ele é responsável pela nossa orientação espacial. O que é orientação espacial? Por exemplo, quando você acorda, assim que você acorda, antes de abrir o olho, você é capaz de dizer se você está deitado, se você está sentado na cadeira e adormeceu, se você está em pé. Orientação espacial, onde que eu estou? Estou de cabeça para baixo, não estou. Né? Responsável pelo metabolismo, ou seja, tudo que ocorre no organismo, que é comandado em termos de hormônios, vem daqui. A nossa estabilidade, ou seja, estabilidade física, né? Que eu não vou pender para um lado, não vou pender para o outro, não vou cair, a nossa consciência. Então, por exemplo, agora nós estamos conscientes, estamos fazendo um estudo, né? Estamos online, etc, etc, etc. Tá? Esse é o centro coronário. O segundo fica aqui na frente da testa, que é chamado de cerebral, algumas pessoas chamam de frontal, depende da nomenclatura, é a mesma coisa. A estrutura orgânica associada aqui chama-se córtex. O que é o córtex? Córtex é a parte do cérebro responsável pela criatividade e interpretação das coisas, pela racionalidade. Então aqui a gente vai ter percepção, ou seja, um centro de força cerebral desequilibrado pode me trazer uma percepção enganosa das coisas, errada. Aqui está a inteligência, os nossos sentidos, arte, linguagem, né, capacidade analítica, capacidade racional, juízo, reflexão, tudo isso está aqui. Então, desequilíbrios no centro de força cerebral podem afetar uma ou mais dessas coisas aqui. Né? Por exemplo, olha só, um desequilíbrio cerebral. Você está com tanta raiva de alguém, ou você está numa situação ali, você está com tanta raiva, mas tanta raiva de alguém, que você não consegue mais pensar. Você não consegue tomar uma atitude racional. Não pensa, fechou. Acabou a razão. Enquanto você não voltar a se acalmar, for para o seu cantinho, está fechado aqui. A gente fala que o lobo frontal está fechado, né? A pessoa não tem capacidade analítica, não consegue pensar. Peraí, que eu vou fazer agora? Não, só quer dar pancada, só quer agredir de tanta raiva que você está da pessoa. Isso acontece de vez em quando com a gente, né? É demonstração típica de que você alterou desequilibrou o seu chakra ou seu centro de força cerebral. Depois vem o laríngeo, aqui embaixo na área da garganta, né? A estrutura dela inclui também a tiroide, né? Não só as cordas vocais e tal, mas a tiroide também.
que é um órgão importante no metabolismo do organismo. Né? A tireoide é responsável por exemplo, peso, né? Digestão, tem uma relação indireta com a digestão, mas tem, né? Por causa da questão hormonal. Esse laringe é responsável pela fala e pela expressão verbal. Eu coloquei aqui fala e expressão verbal separado. Fala é uma coisa, expressão verbal é outra coisa. Fala é um tipo de expressão verbal. Mas eu posso me exprimir verbalmente com tanta gana, por exemplo, de uma pessoa que eu fico só rosnando. Né? A gente fica gritando, não consegue falar, fica gritando. É uma expressão verbal, né? Mas não é uma fala. Então, esse tipo de coisa desequilibra o laríngeo. O próximo é o cardíaco, aqui no coração. Eu coloquei sistema cardíaco, não coloquei sistema circulatório, porque o circulatório inclui todos os vasos capilares e tudo mais. Eu coloquei sistema cardíaco, que é o coração e o que está ali em volta dele, né? Bom, esse chakra, o centro de força cardíaco, é responsável pelas emoções. Então, quando a gente se desequilibra nas emoções, quem sofre primeiro é aqui o cardíaco. Às vezes, por exemplo, se você fica com uma raiva de alguém, né, que a gente está falando agora, o coração começa a bater mais rápido. Ele é o primeiro a sentir isso daí, né? Aqui trabalha com as nossas emoções. O próximo é o gástrico, né? Tem a ver com o aparelho digestivo, todo o sistema digestivo, né? De fígado, pâncreas e tal. Curiosamente, a maior parte dos desequilíbrios que a gente tem afeta o sistema gástrico. A maior parte das pessoas. Então, as pessoas fica nervosa com alguma coisa, se altera e o sistema digestivo fica alterado, ou você tem fome ou não tem fome, ou fica morrendo de fome. Tem muito essa coisa, né? Bom, o centro de força gástrico ele é responsável pela digestão e alimentação. Então, o que acontece quando eu começo a me alimentar de coisas que eu não devia me alimentar, né? Ou ingerir coisas que eu não deveria ingerir, excesso de álcool e tudo mais? Vai desalinhar o gástrico, né? E todos os outros. Desalinhou um, desalinha os sete. O próximo é o esplênico. O esplênico está associado com o baço. O baço é um órgão do corpo responsável pela produção das células sanguíneas, que vão entrar na circulação. Então, olha só, o coração, ele mantém a circulação. Ele bate e o sangue circula. Mas ele não é o responsável pela produção das células sanguíneas, né? A produção é responsável pelo baço. Então, imagina que eu tenho o meu baço comprometido porque eu desequilibrei a tal ponto o meu chakra esplênico que ele não funciona mais direito. Eu vou ter um monte de problema de circulação, de circulação, de modo geral. O meu sangue vai ficar pobre em células, né? Vai ficar fora dos níveis que devia ter. As células vermelhas e brancas vão estar fora do que deveria ser num exame convencional. Né? Tudo isso pode acontecer. E o último aqui embaixo é o genésico, que está associado com os órgãos sexuais. E aqui a gente tem todo o controle de atividade sexual e sistema reprodutor. Então, por exemplo, aborto vai ter um peso aqui, vai ter um preço a ser pago pelo genésico. Vai ter um peso a ser pago. De alguma forma, né? De alguma forma, o sistema reprodutor vai ter que se realinhar, vai ter algum tipo de consequência, né? Então, olha só, aqui a gente está vendo essa imagem aqui, que é o estudo mais clássico sobre chakras, onde a gente fala o que cada um faz, né? O que é a função de cada um, né? Mais ou menos isso. Mas a gente jamais pode esquecer como que esse centro de força opera. Estudar só essa slide que está aqui não nos diz como a coisa é muito pouco. Por isso que eu trouxe esse estudo preliminar aí de fluidos e toda essa coisa, porque eu considero isso daí muito importante, né? E, novamente, esses centros de força são vórtices, né? Sistemas de energia, são funis que rodam assim, fica assim, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. É isso que eles fazem.
Quando roda para um lado, está absorvendo energia. Quando roda para o outro, está emanando energia. Então, toda energia que a gente gera, que vai ser emanada, também passa no fluido vital. Também passa no fluido vital. Então, por exemplo, se eu tô, a gente falou agora há pouco, né, excesso de álcool e tal. Excesso de álcool está alterando o fluido vital, vai alterar o que os meus centros de força estão colocando para fora. Vai alterar o fluido vital, vai alterar o nosso ectoplasma. O ectoplasma é um estudo separado. Tá? A gente estudar o fluido vital em si é separado. Mas a gente só tem que entender que, como está todo mundo na mesma mesa, chamada duplo etérico, você botou todos os 7 copinhos ali na mesa. Se você balançar a mesa, cai tudo. Não cai um só. Eles são todos interconectados. Né? E tem um que comanda tudo, que é o coronário. O coronário é responsável por todos os outros. Quando o desequilíbrio chega nesse coronário, a gente realmente já não consegue, você já está mais do que na depressão, você já não consegue, a qualidade de vida já foi embora, já acabou. Né? Bom, gente, é isso que eu queria trazer aí sobre centros de força, mais essa parte de o que acontece, mais o por trás das coisas do que os centros de força em si. Tá? Mas a gente está aí à disposição para discutir o assunto, né? Trocar algumas ideias. Tá bom?